Olá, meus amigos, boa noite. Salve Maria. João Flávio, Marina, Sheila, Vanessa, Carla, boa noite. Jeane, Laura, conseguem me ouvir bem? Me sinalizem quanto ao som, por favor. Altamiro, tudo bem? Lucas, salve Maria. Marina Souza, tá perdendo nosso terço? Poxa. Pois é, agora é 9 horas da manhã, viu? Davi tá bem, graças a Deus, tudo certinho. Graças a Deus. Henrico, salve Maria. Boa noite a todos. Áurea, o som tá bom? Ótimo, graças a Deus. Estamos só aguardando, né, o professor Sérgio entrar. Ele vai pedir aqui para ser incluído. E a gente vai dar continuidade ao nosso curso. Curso de Doutrina Social da Igreja. Mas é uma perguntinha que não quer calar. Vocês estão gostando do curso de Doutrina Social da Igreja? Dá um joinha aí, se vocês estiverem gostando. O som tá bom, porém está dando umas travadas aqui. Então, gente, ó, meu marido tá sinalizando que o som tá travando um pouco. Veja, se tiver travando, vocês me avisem, tá? Sinalizem aqui também, por favor, para que a gente possa tentar corrigir e não atrapalhar de modo algum a aula, né? A gente às vezes tem essas intercorrências aí com a internet. Depender da internet é uma benção, né? Pois é. Bom, então, meu marido sinalizou, amor, então, deixa eu falar com ele, né? Acho que realmente o problema é do nosso Wi-Fi. Então, a benção. Maravilha. Pedro, meu querido cunhado, tá sempre presente aí com a gente também no curso. Sensacional. Guilherme. Deixa eu só ver se o professor já entrou. Ainda não, deve estar entrando aí. Hoje é a primeira aula, Sheila. Poxa. Mas aí não tem problema. Sabe o que você faz? Você vê no YouTube, ou então nas aulas aqui do Instagram, estão todas devidamente gravadas, né? Então você pode retroagir, pode pegar lá a aula, por exemplo, do nosso querido Dom Rifan, enfim. Deixa eu colocar o professor Sérgio aqui pra dentro. Só um minutinho, gente. Mas assista as que vocês não conseguiram assistir, viu? Estão todas gravadas. Professor Sérgio, tudo bom? Boa noite, deputada. Tudo bem? E você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí? A família está boa, crescendo, em paz? Crescendo. Graças a sua também, né? A minha também, graças a Deus. Para quem não sabe, a esposa dele está grávida muito pertinho do meu tempo gestacional. Eu tô com 35 semanas e 2 dias, e me corrija se eu estiver errada. A sua esposa está com 36 semanas e 3 dias. Eu espero que sim, porque eu nunca sei fazer essa conta. Eu sei que agora, no começo de dezembro, nasce. Falei com ela outro dia. Então, assim, pelos meus cálculos, ela está 1 semana e 1 dia na minha frente. Então deve ser isso, sim. Parece que é isso. Poxa, que alegria, uma bênção te receber aqui no nosso canal. Estava conversando um pouquinho com ele sobre o curso. Algumas pessoas estão vindo pela primeira vez, assistindo a primeira aula. E eu estava aqui encorajando mesmo e no caso, incentivando aqui também eles possam pegar desde a primeira aula para ver a sequência direitinho, né? A aula do Dom Rifan na sexta-feira, a aula do Pedro Fonseca que foi na segunda, e ontem teve a brilhante aula também do padre José Edilson, e hoje é sua. Então, nessa sequência, a gente começou falando sobre a doutrina social, que é a doutrina, né? O Dom Rifan fez essa abordagem. Falamos sobre, no caso Pedro, né? Pedro Fonseca, sobre a Rero Novarum. Ontem o padre Zé Edilson falou sobre a Quais Primas. E hoje nós temos aqui você, ilustríssimo professor, para nos dar esta honra de conceder esta palestra sobre a 40º ano, que inclusive está aqui. Claro que assim, né? Tem outras edições. Eu peguei aqui, por acaso, a edição da Paulinas, que quando eu comprei as encíclicas da doutrina social, eu comprei tudo no atacado. Saí comprando todas. E aí foi o primeiro lugar onde eu parei e consegui achar as encíclicas todas, por incrível que pareça, foi lá na Paulinas. E aí eu comprei essa versão aqui.
Né? Então, Maravilha. recomendo que vocês leiam. E, professor Sérgio, para a gente também não se alongar aqui, para você ficar à vontade, viu? A palavra está contigo. Muito obrigada pela sua presença e por você ter aceitado nosso convite de nos dar esta aula, que com certeza vai ser fenomenal. Tenho certeza que todos vão gostar. Fica à vontade. Você elogiar demais complica para o meu lado. Eu que agradeço, Cris, ao convite, eu que me sinto honrado por isso, seja por fazer essa comunicação com você, em relação a quem eu já externei a minha admiração em outras lives que nós já fizemos, né? E seja em razão desse tema, que é um tema muito importante, né? Que é sempre uma experiência de lucidez imensa você ter o contato com uma encíclica. Né? Ainda mais nesse caso, por exemplo, a impressão que você tem é que você está diante da voz da razão. Ela é escrita com tanta clareza, é tão carente de ambiguidades e é tão orientada pela razão, pela mediana, né? Pela virtude intelectual, que você se sente diante da própria natureza das coisas. Então, é uma experiência muito, muito agradável e o que torna muito importante, muito honroso você poder transmitir algo dessa encíclica para o público em geral. A encíclica ela tem um tamanho considerável, então ela tem bastante detalhes. O que a gente vai tentar fazer aqui é uma espécie de resumo com algumas considerações, tentando, vamos dizer assim, tentando mastigar um pouquinho para que a gente não simplesmente repita o que está no texto. Então, muito obrigado. Podemos começar, então? Com toda certeza. Estamos ansiosos. Então, vamos lá. A nós nos coube, então, falar sobre a 40º ano, que é uma encíclica de 1931, escrita pelo Papa Pio XI. Essa encíclica, ela, de algum modo, ela pressupõe o conteúdo da encíclica que já foi abordada aqui, que é a Rerum Novarum. Na verdade, ela nem traz muitas novidades em relação à Rerum Novarum, mas ela leva esse título de 40º ano justamente porque ela foi escrita em comemoração aos 40 anos da publicação da Rerum Novarum. Então, dada a importância da Rerum Novarum, que definiu, que deu assim a moldura objetiva do que a gente chama hoje de doutrina social da Igreja, ou nós poderíamos dizer, de uma filosofia social da Igreja, que já existia, mas que se encontrava como que implícita e foi explicitada pela Rerum Novarum. Dada a importância dessa encíclica de 40 anos, anterior a essa em 40 anos, o Papa Pio XI resolveu escrever uma encíclica como que aperfeiçoando, debelando algumas dúvidas que, com a passagem desses 40 anos, surgiram em relação aos princípios colocados pela Rerum Novarum e também trazendo o conteúdo da Rerum Novarum para problemas que surgiram também nesses 40 anos. Então, o tempo passa, a história avança e novos problemas, novos contextos, novos fatores contingentes aparecem, de modo que os princípios eles devem ser adaptados a esses novos contextos sem perderem o seu caráter de princípio. Na verdade, essa é a grande técnica moral e que constitui também a grande dificuldade da ciência moral. Você conseguir, a partir de princípios morais absolutos, que derivam da própria natureza das coisas, da própria sabedoria divina, você conseguir fazer com que eles cheguem até situações que muitas vezes são opostas àquelas nas quais esses princípios foram escritos, etc. Então, a intenção dessa encíclica é justamente comemorar a Rerum Novarum. A primeira parte dela é constituída de um grande louvor aos frutos produzidos pela Rerum Novarum. Mais adiante, debelar algumas dúvidas que surgiram em relação à interpretação correta da Rerum Novarum. E na terceira parte, tentar, de algum modo, trazer a Rerum Novarum para esses novos tempos que eram vividos ali
pelo autor, pelo Papa Pio XI, que eram tempos assim com diferenças significativas. Ela foi escrita ali entre duas guerras, por exemplo, duas grandes guerras, que tiveram sua origem justamente no mal que a Rerum Novarum tentava diagnosticar e sanar. Então, quer dizer que, apesar da eficácia da Rerum Novarum, que é bem descrita na 40º ano, na sua primeira parte, não foi possível conter totalmente o mal gerado pela Revolução Industrial, pela mentalidade economicista, pelo modernismo, etc. Dado esse avanço do mal, foi preciso, então, retomar esse conteúdo, explicitá-lo um pouco melhor e trazê-lo para os novos tempos. Então, a gente vai tentar fazer aqui um breve resumo desses princípios, tentando, na medida do possível, não repetir o conteúdo da Rerum Novarum. Bem, antes de tudo, qual foi o contexto? O contexto no qual essa encíclica foi escrita, o contexto que exigiu que se escrevesse esse texto. Antes de tudo, assim como isso é o ponto em comum que ela tem com a Rerum Novarum, basicamente, o ponto principal do ponto de vista histórico é a eclosão da Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe transformações para o mundo no sentido de emancipar um determinado poder econômico que até então estava como que implícito, ou que permeava a sociedade de algum modo, sem encontrar uma autonomia que desse para ele um status de agente histórico. Mas já a partir do século XVII, culminando na Revolução Industrial, um determinado poder social, que é o poder econômico, ele se emancipa da sociedade, e se emancipando da sociedade, ele começa a adquirir um certo poder político. Ele começa a adquirir um certo status de agente histórico e começa a dar diretrizes do desenvolvimento da história, da sociedade e, consequentemente, produzindo efeitos na vida humana, na vida individual, seja do operário, seja do patrão, de modo que esse é o primeiro elemento contextual. Tá? É como se fosse um ponto crítico da história que, tendo produzido essa emancipação da classe econômica, um novo poder, que a gente chamaria hoje de o poder financeiro, tá? Se emancipou. Um outro ponto, que é correlato a esse, foi o advento da Revolução Francesa, que expandiu a Revolução Industrial para outras regiões da Europa. Então, essa expansão feita através de grupos intelectuais, sociedades secretas, etc., que a gente conhece muito bem, através da Revolução Francesa, a Revolução Industrial e essa mentalidade, esse poder emancipado foi estendendo seus tentáculos pelo mundo. Então a coisa se complicou um pouco mais a partir da Revolução Francesa. Do ponto de vista intelectual, o problema que contra o qual essa encíclica se coloca, embora ela cite muito de passagem isso, mas você percebe que a raiz de toda essa mentalidade economicista, e a gente vai tentar explicar isso um pouco melhor, dá para perceber que a raiz dessa mentalidade economicista está num problema intelectual. Esse problema intelectual é o famoso modernismo, que também já havia sido combatido pelo próprio Pio XI. O modernismo, que é um conjunto de princípios a respeito da psicologia humana, a respeito da filosofia, a respeito da história, a respeito da própria economia, ou seja, é toda uma visão de mundo, tá? Fundamentalmente anticristã. Nem sempre declaradamente, mas pelos seus princípios implícitos, com uma análise bem superficial, deixa claro que é uma mentalidade anticristã, tanto é que foi chamada de como que a reunião, o sumo de todas as heresias. Então é como se todas as heresias do passado tivessem se ressuscitado nesse composto que nós chamamos de modernismo, que define a mentalidade moderna, que, a grosso modo, poderia ser elencada nos seguintes princípios: você colocar o ser humano acima de Deus, você pautar a existência
utilizando como critério o ser humano e não mais o criador, uma criatura e não mais um criador, então ela é idólatra na sua origem. Uma certa visão da história como se desenvolvendo espontaneamente, independente da ação intelectual do homem. É curioso isso, porque o modernismo ele é uma ação intelectual que produziu efeitos na história e que nós estamos vendo exigiram, por exemplo, que fossem escritas várias encíclicas para esclarecer as pessoas. Mas um dos pressupostos do modernismo é que a história se desenvolve por motores não humanos, sejam econômicos, seja uma luta de classes espontânea, seja um progresso natural da técnica. O famoso materialismo, né? A ideia de que o fundamento da realidade se esgota no mundo físico, no mundo material, na mecânica dos corpos. Então, todo esse contexto intelectual, tá, vai ter como efeito o que a gente poderia chamar aqui de mentalidade economicista. De onde vai sair a Revolução Industrial? Com os seus bons frutos e com os seus maus frutos. Tá? Um outro ponto é que, diante dos vários... diante dessa emancipação do poder econômico, a partir da Revolução Industrial, vestido por essa mentalidade moderna, materialista, humanista e ateísta, sob certa medida, diante disso, o que vai acontecer é aquilo que Karl Marx chamou de... qual foi o termo que ele usou? É um certo endurecimento das contradições de classe. A partir desse momento fica muito clara na sociedade uma certa divisão entre duas classes, que popularmente nós chamaríamos de os patrões e os operários. A Revolução Industrial, de fato, com a proliferação de indústrias pelo mundo, ela fez com que os trabalhadores, os camponeses, os artesãos, aqueles que se dedicavam a um trabalho dentro de uma determinada corporação, perdessem esses locais mais espontâneos e naturais de trabalho e fossem para as fábricas. Tá? E, diante disso, o mundo se viu como que, sob certo aspecto reduzido, pelo menos do aspecto da vida profissional, reduzido entre operários e patrões. Tá? O patrão, aquele que seria o dono do chamado meio de produção, do capital, né? Ele é o dono das máquinas, das terras, daquilo que é necessário, ele é o proprietário, por assim dizer. E os operários são aqueles que, não sendo proprietários, mas precisando trabalhar para sobreviver, eles precisariam se submeter como funcionários, como empregados a esse proprietário. Bem, o que acontece é que aquela mentalidade modernista, né, que esvazia o indivíduo, que esvaziou o indivíduo dos valores morais e espirituais caros à civilização cristã, que vigoravam até alguns séculos atrás, em razão desse modernismo, os patrões, por assim dizer, os patrões, os proprietários, exerciam a sua função, exerciam essa autonomia que eles adquiriram a partir da Revolução Industrial, de uma maneira passional, por assim dizer. É por isso que se caracterizou esse primeiro período como o período do capitalismo selvagem. Selvagem por quê? Porque o exercício dessa autonomia do poder econômico financeiro era feito com base nas paixões, né? Com base naqueles elementos que a moral cristã deveria organizar e racionalizar, mas que, em virtude da mentalidade modernista, ficaram como que às soltas. Daí a origem das injustiças às quais a classe operária se viu submetida durante esse primeiro momento e que foi, inclusive, a razão principal da Rerum Novarum, né, que visou tratar do problema, do operário. Então, essa mentalidade modernista, somada à autonomia do poder econômico e do poder financeiro, produziu o que popularmente a gente chamaria de luta de classes, que é uma certa animosidade entre os operários e os patrões. Uma certa oposição entre
duas classes, por assim dizer, que até então não eram objetivamente opostas. Elas eram como que, numa certa medida, conciliáveis. É curioso porque, no final da encíclica, o Papa vai fazer uma referência ao pecado original. E o pecado original foi o momento em que o ser humano, por desobediência a Deus, ele perde a graça, e perdendo a graça, as suas paixões começam a se tornar rebeldes e conflituosas. Então ele perde aquela harmonia interior que ele possuía, que fazia com que as suas paixões funcionassem de modo ordenado, submetidas à razão. Perdida a graça, tirado a graça, essas paixões como que se caotizam e começam a adquirir um caráter contraditório dentro da alma humana. Aí vem a concupiscência, vem a inveja, vem todos esses vícios que nós conhecemos. Isso que acontece a partir da Revolução Industrial é muito parecido com o que aconteceu no pecado original. E não é estranho que seja assim, porque é um reflexo distante do problema do pecado original. Tão logo o poder espiritual da igreja começa a ser desvinculado e perdido do ponto de vista dos fatos, não do ponto de vista do direito, tão logo, portanto, o poder econômico se emancipa e começa a dar as rédeas da sociedade, da história, da política, né? O que começa a acontecer é que as classes submetidas a esse poder, ou as classes em geral da sociedade, começam também a entrar em conflito e se rebelarem umas contra as outras. Então é como se você retirasse mesmo a pedra angular e as pedras das colunas dessa grande porta que seria a sociedade começam a entrar em conflito umas contra as outras. Então surge aí, por exemplo, a luta de classes. Então a luta de classes ela é análoga às lutas entre as nossas paixões, que começaram tão logo nós perdemos a graça. E a luta de classes começa quando o poder econômico se emancipa e começa a querer passar por cima do poder moral e do poder espiritual da igreja. Então, a luta de classes é um outro desses elementos em relação aos quais essa encíclica vai ser escrita. Tá existindo uma animosidade entre patrões e operários. De fato, a situação dos operários ela é complicada, embora na época, em 1931, ela já estava melhorando, porque, querendo ou não, o capitalismo ele acabou produzindo, ele acabou não sendo tão naturalmente exclusório quanto pensavam os socialistas. Então ele produziu algumas melhoras, isso aconteceu, fora os méritos que devem ser atribuídos a Rerum Novarum, a ação dos católicos no mundo para tentar amenizar a miséria na qual se encontravam os operários. De todo modo, essa luta de classes, ela, embora os operários estivessem nessa condição miserável, as respostas que começaram a surgir do ponto de vista intelectual para solucionar o problema da miséria e da injustiça que recaía sobre os operários produziam desigualdades e injustiças piores ainda. E enquanto Leão XIII podia pelo menos apenas suspeitar dos efeitos maléficos dessas soluções, nós estamos falando aqui do socialismo, do comunismo, da tradição socialista em geral, que vai surgir justamente como uma tentativa de dar uma resposta ao problema gerado pela Revolução Industrial e pela luta de classes. Enquanto o Papa Leão XIII, quando escreveu a Rerum Novarum, podia antecipar esses problemas, o Papa Pio XI estava vendo esses problemas acontecerem na história. O bolchevismo já existia, a Revolução Russa já tinha acontecido, as grandes guerras já estavam surgindo. Então, fica muito claro nessa encíclica que a luta de classes apresenta um duplo problema. O problema da injustiça que acomete os operários em razão da selvageria com a qual os proprietários lidavam com a autonomia que eles adquiriram pela Revolução Industrial, e o problema do abuso de certos intelectuais, que através de falsas teorias e de falsas visões de mundos que também derivam do modernismo, tentavam
através de doses de inveja e de ódio injetados na mentalidade do operário, produziu uma revolta geral do operário contra o proprietário. E, com isso, produziu um novo tipo de sociedade, tá? Um novo tipo de sociedade na qual seriam abolidas a propriedade privada, na qual seriam abolidas os valores cristãos, os princípios cristãos, e, no final das contas, o Estado seria o único proprietário. Tá? Historicamente, a gente viu que a situação produzida por isso foi muito pior do que aquela produzida mais ou menos espontaneamente pelo capitalismo. Então, essa encíclica está colocada dentro de todo esse contexto. Ela está colocada dentro do contexto da Revolução Industrial, do modernismo, da luta de classes e das teorias criadas para poder tentar solucionar a luta de classes ou, mais corretamente, se apropriar dessa luta de classes como um argumento para que uma nova elite chegue ao poder. Tá? Diante de tudo isso, inicia-se propriamente a encíclica. Né? Aí a gente vai tentar colocar aqui alguns pontos principais que possam elucidar as respostas que a doutrina social da Igreja deu a esses problemas. Logo de início, a encíclica já acaba com um preconceito próprio do modernismo, mais propriamente do economicismo, que está presente tanto no liberalismo quanto no socialismo, que é a ideia de que as outras esferas da sociedade, a política, a moral, a educação, a cultura, estão submetidas à economia. Logo no início da encíclica, o Papa já diz, olha só, a Igreja cabe a autoridade de conduzir as almas para o céu, mas também de conduzir as almas do ponto de vista temporal, quando as questões temporais envolvem problemas morais. Porque a moral é justamente a ponte que liga o mundo espiritual ao mundo prático da vida material. Ela é esse elo de ligação. E a Igreja, tendo esse papel de fazer a ligação histórica entre o céu e a terra, entre a terra e o céu, ela tem o dever de, por assim dizer, se meter, arbitrar qualquer questão humana quando ela esbarra em um problema moral. Aí o Papa diz, e a economia necessariamente envolve questões morais. E como qualquer outra esfera da vida humana, como qualquer outra esfera oriunda das ações humanas, ela está submetida à moral. Então, é um primeiro ponto que o Papa coloca, que já nos coloca diante de um princípio muito caro, muito importante da doutrina social da Igreja, e que é atualíssimo, porque os problemas que nós vemos hoje também derivam, são até um engrossamento dessa não submissão das outras esferas da sociedade à moral. Nessa época, o problema era fundamentalmente econômico. Tá? Essa autonomia do poder econômico fez com que as pessoas começassem a achar que a economia movia tudo e que existisse uma lei natural e espontânea que, independente da moral, organizaria o mundo. Tá? Hoje nós temos o problema da educação. Hoje acredita-se que a moral deve estar submetida à educação e não o contrário. Temos o problema da tecnologia, dessa tecnologia mais capilar, por assim dizer, que também se coloca hoje como estando acima da moral. Você veja os problemas da vacina obrigatória, os problemas gerados pelo próprio Covid. Então, é um problema que permanece até hoje. O problema de colocar as outras esferas da sociedade acima da moral. E o que o Papa está deixando claro aqui, que vai nortear toda a encíclica, é que nenhuma esfera social está acima da moral, porque a sociedade é determinada pelas ações humanas. O homem é anterior à sociedade, princípio que ele retoma aqui da Rerum Novarum. O homem é anterior à sociedade, é anterior ao Estado. Se o homem é anterior ao Estado, é porque o Estado é fruto das ações humanas. E a moral é a regra de conduta das ações humanas. Então, se a moral é a regra de conduta das ações humanas,
ela deve recair também sobre os efeitos das ações humanas, sejam eles políticos, sejam eles educacionais, sejam eles econômicos. Tá? Então, princípio norteador de toda a encíclica, a moral, ela está acima das outras esferas, porque ela regula a ação humana e as outras esferas dependem da ação humana. E cabe à igreja arbitrar problemas temporais quando eles esbarram em questões morais. Bem, dito isso, o Papa vai elencar, vou tentar ser bem breve aqui nessa abordagem do conteúdo, do miolo dela. Ele vai colocar uma série de problemas, de pontos específicos que estavam ocorrendo na prática, mas ao mesmo tempo deram ensejo, alimentaram uma série de concepções falsas a respeito desses problemas. Então, novamente, o problema histórico, como efeito da Revolução Industrial e da luta de classes, e o problema ideológico, o problema das teorias que foram surgindo para tentar dar conta do que estava acontecendo. Ele vai bater, por assim dizer, nesses dois pontos ao mesmo tempo. Ele vai apresentar a solução para os problemas históricos e, ao mesmo tempo, mostrar o equívoco das falsas soluções que estavam sendo colocadas. O primeiro ponto que ele coloca é o da propriedade. Né? E ele começa mostrando a falsidade de um princípio muito caro aos socialistas, segundo o qual a propriedade é um roubo. Existe um texto, eu acho até que tem um texto com esse título, A Propriedade é um Roubo, se eu não me engano, é de um anarquista, talvez o Proudhon, não me lembro quem. Mas essa mentalidade segundo a qual a propriedade é um roubo, a propriedade individual, quer dizer, um sujeito dizer que um pedaço de terra é dele, ou que uma obra é dele, tá? É uma injustiça, porque aquilo é de todo mundo por natureza. O Papa já vai falar, não, as coisas não são assim. Ele evoca, por um lado, a autoridade da Escritura. Deus fez os homens, tá? Ele fez o homem no último dia e deu ao homem uma certa autoridade sobre todos os seres e deu a ele o direito e o dever de usufruir dos bens materiais para o seu benefício próprio e para o bem comum, para o benefício da coletividade. Então, nesse momento, ele dá um salto e já começa a atacar a mentalidade liberal. Ele começa atacando a mentalidade socialista. Olha só, a propriedade não é um roubo. O ser humano, por ser dotado de inteligência e capaz de técnica, tá? Por ser capaz de modificar a natureza e produzir a sua natureza, e isso é da natureza humana. Se ele não faz isso, ele não pode ser um ser humano. Tá? Se ele não faz isso, ele não pode ser um ser humano. Então, isso significa que a propriedade é da natureza humana. É um direito natural dele. Ele começa atacando nesse ponto. Mas aí ele conclui dizendo, é um direito natural dele para o seu uso particular e para a promoção do bem comum. Porque Deus fez a diversidade das coisas para que o homem pudesse exercer a compaixão, a caridade, a amizade e o amor. Então ele evoca a diversidade da ordem cósmica para mostrar que a propriedade privada ela tem um valor individual e social. E dizendo que ela tem um valor social, ele já começa a atacar ou a bater, por assim dizer, nos liberais. E ele vai falar, porque existe um duplo erro no que diz respeito ao problema da propriedade. Um é você cair no individualismo. A propriedade é simplesmente individual. Então, se eu sou o dono disso aqui, eu faço com isso aqui o que eu quiser, da maneira que eu quiser. O outro erro é o coletivismo. Aí você fala, não, mas tem os outros homens, e os outros homens também têm direito à propriedade. Então, você abole o direito da propriedade individual e coletiviza a propriedade. Então, individualismo e coletivismo são duas respostas equivocadas para o problema da propriedade. Por quê? Porque não reconhece que a propriedade tem um duplo caráter, individual e social. Por quê? Porque o homem é um animal por natureza social. E o modernismo, que está dando a base de toda essa mentalidade moderna, desse problema da injustiça que envolve a propriedade, não vê o homem como um animal social, mas vê um homem como um animal que, num determinado momento da história, inventou a sociedade, seja para massacrar um ao outro,
seja para tentar viver de uma maneira mais eficaz. Mas eles não entendem, os filósofos modernos não entendem a sociedade como algo próprio da natureza humana. Por isso que eles são chamados de contratualistas. É um contrato que foi feito em algum momento. Não está na raiz da natureza humana. O que o Papa está dizendo é o seguinte: pelo fato do homem ser um animal social, a propriedade faz parte da natureza humana e faz parte como direito individual e social. E com isso, ele joga para escanteio o individualismo do capitalismo selvagem, por assim dizer, e o coletivismo do socialismo ou do comunismo mais selvagem ainda, numa certa medida. Não deixa de ser curioso que hoje nós estamos assistindo uma certa união muito curiosa entre a mentalidade socialista e a mentalidade capitalista. O que mostra que, justamente, você vê em moral, um dos princípios da moral é que os vícios, eles tendem para polos opostos. Eles tendem sempre para polos opostos. Você tem a audácia e você tem o medo. A virtude, ela é uma mediana encontrada pela razão nessa mesma substância do vício. Então, essa substância dos vícios, ela é usada como matéria da virtude. Só que essa matéria é informada pela razão, que encontra um meio termo ali. O que o Papa está fazendo aqui é exatamente isso. Ele está dizendo, não, esse problema é real, o problema do individualismo e do coletivismo. Isso é um problema real. Só que vocês estão trafegando pelos polos. Tá uma briga de polos aí, ó, justamente porque está faltando o elemento racional e espiritual. Inserido esse elemento, você encontra uma mediana, que não é um movimento de você ficar em cima do muro e não tomar decisão. Pelo contrário, é uma superação dessa oposição. E essa superação está na velha definição aristotélica, retomada pela Igreja, de que o homem é um animal social e que, se ele é um animal social, a propriedade tem um duplo caráter, individual e social. Um segundo ponto que ele vai colocar é em relação à relação entre capital e trabalho. O que é o capital? Capital são os recursos naturais, a matéria-prima. Tá? O trabalho é a força que o homem exerce sobre essa matéria-prima. Ora, a tradição liberal tende a supervalorizar a importância do capital. Quer dizer, o importante é ter a matéria-prima. Eu sou o dono. A tradição socialista, revolucionária, tende a enfatizar, a dar mais importância ao trabalho. Não, o que importa é a força de trabalho. Você pode ser dono, mas sem a força de trabalho, você não produz nada. E os liberais dizem, mas você pode ter a força de trabalho, mas sem matéria-prima você não produz nada. Então quem manda sou eu, e os de lá falam, não, quem manda somos nós. Novamente é o mesmo problema. Por isso que o Papa diz aqui, o que a gente tem que fazer é analisar esses problemas segundo a reta razão. Razão significa proporção. E da mesma maneira como ele solucionou o problema da propriedade, ele vai solucionar o problema do capital e do trabalho. Ele vai falar, olha só, Deus é o criador tanto da matéria-prima, tanto dos recursos naturais, quanto da... Caiu aí, né? Caiu. Nossa, eu deixei apoiado aqui, caiu. Acontece comigo com frequência. Deus é o criador tanto dos recursos naturais, quanto da força de trabalho. Quem criou as suas virtudes, as suas forças para que você possa trabalhar? Quem te deu a vocação que você tem para fazer isso ou aquilo? Foi Deus. E quem criou os rios, quem criou as pedras, quem criou os minerais? Foi Deus. Então Deus é o criador das duas coisas. Tá? E o trabalho que Deus designou ao homem, que Deus deu ao homem como uma virtude própria, uma faculdade própria, ele não existe sem essas duas coisas. Ele depende tanto da matéria quanto da força produtiva. Então, não faz sentido um alegar uma superioridade em relação ao outro. O que deve ocorrer é uma conciliação desses dois princípios, que vai refletir numa conciliação entre os patrões e os operários. Então, quer dizer, é o famoso princípio da doutrina social da Igreja. Ao contrário dos marxistas, que buscam intensificar a luta de classes, você precisa conciliar o apoio entre as classes.
O apoio e conciliar esse apoio não é mesclar essas duas classes. É ensinar para os componentes de cada uma dessas classes a dignidade própria de pertencer a cada uma delas. Né? E que a divisão dessas classes, aí já não são mais classes econômicas, mas são funções sociais. A divisão dessas funções, ela está objetivamente fundamentada na distinção entre matéria e força, ambas criadas por Deus, como o céu e a terra. Como o céu e a terra, como a alma e o corpo. Então você tem o capital e a força produtiva. Então, ele vai dizer, não há privilégio nem do capital sobre o trabalho, nem do trabalho sobre o capital. Com isso, novamente, ele vai lá e tira a possibilidade dessas falsas respostas liberais e socialistas. Um terceiro ponto que ele coloca é que ele vai chamar isso de a redenção do operário. Eu acho que ele está fazendo uma referência ao quê? Você vê, toda a doutrina socialista, ela, na verdade, toda a doutrina moderna, como a gente falou, ela é uma espécie de heresia. Então, ela é uma aplicação da visão de mundo cristã, retirado alguns princípios. Você pega a doutrina cristã, tira alguns elementos fundamentais e chapa ela na realidade, aplica ela à força na realidade, como se a realidade tivesse que obedecer a essa fantasia que você criou. E tanto o socialismo quanto o liberalismo vão falar que vão guardar do cristianismo a ideia de uma redenção do pobre, seja pelo progresso espontâneo e natural, pelas leis naturais da economia. A pobreza um dia vai acabar, porque a economia naturalmente vai eliminar a pobreza, seja pela revolução. Não, os operários vão se revoltar e eles vão fazer a sua própria redenção. E o Papa vai falar assim, opa, a redenção do operário, ela não está na revolução, nem nesse progresso espontâneo orientado pelas leis espontâneas da economia, independente da moral. A redenção do operário está justamente na justiça, no senso de justiça. Uma coisa que hoje, uma palavra que hoje ficou quase que esvaziada de sentido. Termos pouco significantes, como desigualdade social e outros termos aí que se abusam, dos quais se abusam hoje, ofuscaram o simples e objetivo conceito de justiça. A redenção do operário está no reconhecimento da dignidade da classe operária, da dignidade do trabalho manual. E isso tem que ser feito tanto pelo patrão quanto pelo próprio operário. O patrão para refrear sua selvageria, o operário para refrear a sua inveja, o seu ódio. E assim a animosidade entre esses dois polos, de algum modo, vai se reduzindo e eles vão se conciliando. E aí ele introduz um ponto fundamental. Nada disso é possível sem que em ambas as classes tenha-se em vista de que a esfera econômica, a esfera profissional, deva estar submetida não somente à moral, tá? Mas à busca do bem último, à busca de Deus. Isso é algo que ele coloca no comecinho da encíclica. É preciso, nada disso aqui vai funcionar se as pessoas não tiverem consciência de que os bens particulares têm que estar submetidos aos bens últimos, a Deus, a santificação, a salvação da alma. E isso é muito visível hoje. No Brasil você consegue perceber como é que é visível isso hoje. Como é que isso é de fato verdadeiro. Na medida em que o operário ou o patrão adquirem a perspectiva transcendente, adquirem a perspectiva espiritual, tá? Eles se tornam capazes de reconhecer a dignidade da sua classe. Aquele sentimento falso de injustiça, ele é perdido. A inveja some. Tá? E isso dá lugar a uma busca por uma justiça legítima, que é o reconhecimento da dignidade da sua classe. Então, o trabalhador vai começar a buscar sua redenção, o quê? Num salário justo, tá? Em condições de trabalhos adequadas, tá?
na possibilidade dele construir um patrimônio para sua família, e não numa espécie de êxtase revolucionário pelo qual ele tomaria o poder e assumiria o lugar do proprietário, o que é uma loucura, uma extravagância exagerada. Um quarto ponto, e eu vou caminhar para o encerramento, claro que a gente não falou nem metade do conteúdo da encíclica, mas para que não fique muito demorado, e se for o caso, nas respostas às eventuais perguntas, a gente vai acrescentando os elementos faltantes. Mas um quinto elemento que ele coloca é que ele vai chamar de a restauração das instituições. E o que ele vai dizer? Ele vai falar, assim como a redenção do operário não está na revolução, a restauração, ou seja, a reforma das instituições, a correção das instituições, não está também na revolução. A restauração das instituições, aí é uma coisa que eu acho genial. Ele vai falar, está num certo retorno, numa certa retomada das organizações e corporações intermediárias entre o indivíduo e o Estado. O mundo moderno, ele criou não só uma polarização entre patrão e operário, mas antes dessa polarização, ele criou uma polarização entre indivíduo e Estado. Então, assim, ou você tem o Estado ou você tem os indivíduos. Os indivíduos são como que átomos soltos diante de um Estado. E ele está dizendo, olha só, a reforma da sociedade não vai vir por uma correção feita pelo Estado sobre os indivíduos, nem por uma revolta dos indivíduos em relação ao Estado, mas pelo preenchimento dessa lacuna com pequenas sociedades, associações familiares, associações profissionais, como as velhas corporações de ofícios que existiam, e que hoje são reduzidas ao sindicato, que é a única dessas instituições, no geral, reconhecidas do ponto de vista econômico, reconhecida pelo Estado. Ele vai dizer, a retomada dessas instituições intermediárias, é a garantia por parte do poder público de que os homens possam se associar livremente, segundo interesses que não são só de classe, mas que são interesses, por um lado, de afinidades vocacionais e profissionais, e, por outro lado, de uma afinidade espiritual, a busca do bem comum, a busca do aperfeiçoamento da sua profissão, do ponto de vista do bem comum, a garantia do poder público de que essas associações possam ser feitas, e se elas forem feitas dentro do panorama da visão de mundo cristã, preenchidas pelas virtudes cristãs, essa lacuna entre o Estado e o indivíduo vai ser preenchida por uma espécie de malha espontânea da sociedade. O Estado vai poder se esvaziar de uma série de funções que não cabe a ele de direito e que, quando estão na mão deles, dão ensejo a abusos, assim como a animosidade entre as classes também vai ser curada, porque essas associações intermediárias vão criar uma certa aproximação e condições favoráveis ao exercício da caridade. Tá? É como a diferença entre você morar num prédio e você morar numa vila. Você mora numa vila, numa comunidade, você está tendo contato o tempo inteiro com as pessoas, você conhece as pessoas e, naturalmente, vocês começam a se ajudar. Assim, a casa de alguém pegou fogo, os vizinhos se mobilizam para ajudar. Agora, num prédio, o máximo que vai acontecer é todo mundo correr do prédio. Mas, no geral, você nem conhece o seu vizinho. Então, assim, essa arquitetura própria dos prédios, ela corresponde, de algum modo, a essa arquitetura onde o Estado e o indivíduo estão separados por uma lacuna, tá, que impede uma relação mais amigável e caridosa entre eles. E a arquitetura, vamos dizer assim, de uma vila, de uma comunidade mais primitiva, ela corresponderia a essa sociedade onde essa lacuna é preenchida por corporações que fariam com que operários e patrões adquirissem uma afinidade espontânea, porque estariam unidos por valores comuns que eles possuem, por vocações comuns que eles possuem, e em busca de finalidades mais nobres, não somente econômicas. Então, aquela dualidade própria da luta de classe seria naturalmente desfeita. Cris, eu vou parar por aqui, porque eu acho que a gente começou 8h10, talvez. Já são 8h55, eu acho que eu estou aí nos 45 minutos. Aí eu
devolvo a palavra para você. Faltaram alguns pontos, mas assim, o norte da encíclica está nesses pontos que eu espero ter conseguido expor aqui de forma clara, porque a pressa de dar conta de um texto muito longo, num tempo curto, se não atrapalha o discurso, atrapalha a nossa percepção do discurso. Então, eu não sei se foi bom ou não, se foi claro ou não. Foi excelente, Sérgio. Tá? Foi excelente, de coração, sem demagogia nenhuma. Foi excelente mesmo. Assim, o que eu lamento profundamente, o que eu até falei ontem também para dizer disso, é a gente ter um limitador chamado tempo, porque vontade mesmo, tenho certeza que todos aqui que estão nos assistindo certamente acompanham aquilo que estou dizendo, né? Todos aqui deveriam e gostariam com certeza de ouvir muitas horas dessa aula formidável, né? Até porque são conteúdos muito ricos que a igreja tem a nos ofertar, né? Então a gente só pode mesmo agradecer pela oportunidade e aí que tá. Quando a gente fala capacidade de síntese, é com tristeza, porque a gente tem pouco tempo por conta do próprio Instagram, né? Mas de algum modo a gente consegue, acho que nesse tempo que você expôs, você conseguiu de forma assim absolutamente brilhante demonstrar aquilo que realmente são os norte, ou melhor, é o norte baseado na encíclica, né, da 40º ano. O pessoal tinha perguntado, só para rememorar, né, a 40º ano, como o Sérgio falou no início, é justamente a encíclica magisterial que foi publicada em uma comemoração aos 40 anos da Rerum Novarum, só para situar vocês, tá bom? Que alguém perguntou lá em cima. Bom, vamos às perguntas. O meu marido pediu para lembrar, ainda bem que eu tenho meu marido, gente, porque eu, no Instagram, realmente, só Jesus, né? Meu marido pediu para lembrar a todos que quem quiser fazer perguntas, por favor, que utilizem desse ícone aqui embaixo, que tem um pontinho de interrogação, que facilita não só para visualizar, mas até para organizar, né? E ordenar para a gente poder passar adiante para o professor responder, tá bem? É isso aí. Aí, Leila. Vamos lá. Primeira pergunta da Jaque, né? Acho que é Jaque, se eu estou lendo direito. Socialismo e capitalismo erram por priorizar o mundo material. Porém, o liberalismo seria o mal menor? Pergunta da Jaque do Leco. Olha só. Eu creio que sim. Seria um mal menor. Tá? Seria um mal menor. Não sei, não sei se é o caso da gente ficar se colocando essa alternativa. Quando ela aparece, eventualmente, talvez a gente possa optar pelo liberalismo. Porque o liberalismo ele ainda reconhece a propriedade privada. Ele reconhece a propriedade privada. E os efeitos, os males do liberalismo, eles me parecem um pouco mais como efeitos colaterais ou efeitos espontâneos. Tá? Ele não tem um certo planejamento intelectual que você encontra na tradição socialista. A tradição socialista ela tem uma atmosfera um pouco mais diabólica, por assim dizer. Quer dizer, parece que tem uma inteligência produzindo uma coisa má ali. O liberalismo, embora também você possa perceber elementos desse tipo ali dentro, esses elementos derivam mais da mentalidade moderna, de modo geral, do que do próprio liberalismo. Porque, afinal de contas, o livre mercado é natural, é espontâneo. Você poder produzir e trocar as coisas de modo justo é uma coisa natural. O problema vai começar se esse homem que está fazendo as trocas está movido pelas suas paixões ou pela sua razão. Ele é um homem virtuoso ou um homem vicioso? Se ele é vicioso, naturalmente, ele vai começar a acumular dinheiro, vai começar a acumular poder, e com isso ele vai querer dominar as outras pessoas, a sociedade, etc. Ou pelo menos vai se desinteressar das injustiças oriundas da sua atividade. Então, quer dizer, ele é um problema muito mais da disposição daquele que capitaliza, daquele que produz, do que da própria noção de livre mercado. Agora, o socialismo não. O socialismo ele já tem a própria natureza de uma economia planejada, tá? Pressupõe uma natural escravidão dos indivíduos e uma submissão desses indivíduos ao poder do Estado. Tá? São dois males do ponto de vista de uma visão integral cristã.
tá? Mas tem gradações aí, sim. Maravilha, Sérgio. E também só, assim, uma coisa que eu me lembrei aqui agora, até para fazer um pequeníssimo acréscimo, assim, como o professor Sérgio muito bem expôs, o liberalismo ele não deixa de ser um mal, né? Mas se a gente for considerar entre um e outro, a gente tem que buscar o mal menor, igual quando a gente vota Igual quando a gente para vota. prefeito no Rio de Janeiro. É, Entendeu? Tem que escolher o mal menor, porque é difícil. Que nem quando alguém me pergunta, tem partido perfeito? Não, não existe. Já que não existe candidatura independente e nem partido católico, a gente tem que escolher o partido menos pior ou que menos se distancia dos nossos princípios e valores para que possa nos abrigar. Porque não existe perfeição em partido nem nada. Então, por exemplo, o partido no qual eu estou filiada hoje é partido com viés liberal, mas no caso das nossas pautas, por exemplo, Pró Vida, Pró Família, é um partido que pelo menos respeita isso, né? Apesar de a igreja condenar, de fato, o liberalismo econômico, eu também, como a igreja, condeno também, deixo isso muito claro, ainda assim, nesse caso é o mal menor. Então, só para também fazer uma ponte aqui com a pergunta, porque como a gente tem que escolher, né? exatamente como no caso das virtudes. Você vê, entre a audácia e o medo, a coragem ela está mais próxima da audácia do que do medo. Tanto é que, às vezes, a gente usa a palavra audacioso como sinônimo de corajoso. Mas é um pouco diferente. O audacioso é o cara que surfa no trem. O corajoso não faz isso. Só se for para salvar uma criancinha que estiver presa em cima do trem. Aí ele faz isso. Então, quer dizer, a mediana nem sempre está no meio certinho, geometricamente falando. Às vezes a mediana puxa mais para um lado. Então, no caso dessas duas oposições, a mediana puxa um pouquinho mais para o lado do liberalismo. Mas não se confunde com ele. Perfeitamente. E até você me lembrou a filosofia tomista, né? Santo Tomás, me corrija se eu estiver errada, você conhece muito mais a filosofia tomista do que eu, sou uma mera aprendiz também. Aliás, sou aqui, me sinto totalmente aluna, né? Sua, inclusive. Mas o Santo Tomás falava que a virtude nesse caso estava no meio, né? Está no Exatamente. meio, né? E ele mesmo vai dizer, esse meio nem sempre é um meio espacial. Às vezes o meio está um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, porque ele é um meio qualitativo e não quantitativo. Perfeitamente. Agora temos uma outra pergunta aqui. É uma pergunta que eu li lá atrás, eu acho que não está aqui no ponto de interrogação, mas é a seguinte. Se a gente considerar, vou tentar lembrar da pergunta, né? Se a gente considerar, por exemplo, a encíclica ela foi escrita 40 anos depois, né, da Rerum Novarum. Então, assim, apesar de ter bastante tempo que ela foi escrita, ela ainda é bem atual, como você bem esmiuçou. Né? Então, se a gente considerar hoje o que nós temos de educação globalista, você citou a questão da educação, né? A educação globalista, essa encíclica, no caso, seria uma espécie de resposta para a condenação, vamos dizer assim, daquilo que é tido como educação globalista, justamente considerando, né, aquilo que promove, né, o globalismo, etc. Não sei se me fiz entender, mas é porque eu estou tentando lembrar da pergunta que fizeram lá em cima. Olha só. A educação tecnocrática, né? Basicamente, eu acho que é isso que quiseram dizer. Essa encíclica, ela claramente se coloca o problema das guerras geradas pelo nacionalismo e das respostas ao nacionalismo produzida pelo internacionalismo bancário. Ele cita aqui o internacionalismo bancário. O globalismo ele deriva um pouco desse internacionalismo bancário. Ele não trata, a encíclica não trata especificamente do problema do globalismo, mas ela aponta, porque existe o Papa fala aqui, existe o problema também do internacionalismo. É um problema, esse conflito ele descamba para as relações internacionais, seja através dos conflitos entre nações, ou seja de soluções internacionalistas que começam a surgir. Para a gente isso hoje é muito mais visível. Tá? Para a gente é muito visível hoje que existe de fato existe um duplo problema. Né? O problema do nacionalismo no sentido negativo do termo, tá? Que ele está colocando aqui, que faz com que uma nação, o conflito de classes se torne um conflito entre nações, e daí a guerra. Ele chama nacionalismo, ele usa o termo nacionalismo aqui nesse sentido, de uma nação se voltar exclusivamente para si, sem consideração com as nações mais frágeis. E existe o problema do internacionalismo, que são grupos que querem se sobrepor às várias nações. Tá?
Eu acho que uma extensão, que poderia, por dedução lógica, poderia se estender essa encíclica, poderia se tirar dela de algum modo, deduzir dela de algum modo, a seguinte ideia, que me veio quando eu estava relendo. Olha só, o verdadeiro internacionalismo é a Igreja Católica. O verdadeiro governo global é a Igreja Católica. O verdadeiro cosmopolitismo é o do cristão. Só que, como diz um dos apóstolos, eu não me lembro qual, em uma das cartas, embora Cristo, em princípio, tenha abolido o tempo das nações, porque ele veio para reunir todos os povos, esse tempo não foi abolido de fato. Ele ainda vai se estender até o final dos tempos. Então, as nações ainda possuem uma legitimidade. Então, nós temos o curioso dever de, através da submissão, entendam bem a minha linguagem para que não tenha equívoco, através da submissão ao governo global da Igreja Católica, como cosmopolitas cristãos, vamos dizer assim, nós devemos resguardar a soberania das nossas nações, dentro da justa medida em que elas ainda devam vigorar até o final dos tempos. E o que o globalismo de hoje, o globalismo anticristão, que alguns falam que é um grande sinal do anticristo, o que ele quer fazer? Justamente abolir o poder das nações e erguer-se acima das nações como o grande pastor que veio para unir todas as nações, o anticristo. Né? Então, eu acho que isso não está explícito na encíclica, mas é possível, com os fatos que nós temos hoje, nós podemos esticar um pouco os princípios colocados nas encíclicas e abarcar esse problema. E eu acho que a solução passa por esse panorama. O governo global é o da igreja, tá? E as nações não foram totalmente abolidas ainda. Então é preciso uma articulação do poder espiritual com os poderes nacionais para neutralizar o poder do anticristo, que quer abolir as nações antes do tempo, antes do Cristo, e se atribuir o poder sobre todos no lugar de Cristo. Perfeita explicação, Sérgio. Excelente. E enquanto você falava, eu estava aqui refletindo, até porque o globalismo, de fato, também é outro mal que a gente vê hoje, que a gente, inclusive, combate, principalmente na esfera da educação, que eles querem sequestrar a educação e tirar, né, ou melhor, deturpar o próprio objeto da verdadeira educação. Então, acho que, como você falou muito bem, os princípios desta encíclica, de algum modo, respondem, né? E não são uma resposta, mas iluminam o nosso caminho também para que a gente possa entender os males desse tipo de educação tecnocrática, etc. Então, excelente o seu apontamento. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, na verdade, que é para mim, né? Cris, o Aliança pelo Brasil busca refletir... O meu marido falou, deixa eu obedecer aqui. Vou botar aqui na tela. O Aliança pelo Brasil busca refletir seu estatuto da doutrina social da Igreja Católica. Veja, eu estive, inclusive, na data Rezer, né? Que não lembro. Ih, tirei, gente, desculpa. Mas, enfim, a questão é a seguinte, querido, que quem perguntou, né? Eu estive na composição do Aliança pelo Brasil, né? No dia que estava sendo anunciado até pelo presidente Bolsonaro, etc. E pelo seu, digamos assim, estatuto, quando eu falo estatuto, eu me refiro àquilo que foi exposto, né, que seriam os princípios norteadores do próprio Aliança pelo Brasil, que é um partido que está sendo ainda, né, gestado. Ainda não existe oficialmente, porque ainda não houve a chancela ali do TSE, etc. Tem fase de coleta de assinatura e tudo mais. Mas o que eu posso lhe dizer que, sem dúvida nenhuma, pelo que demonstrou-se ali no dia, inclusive, né, que eu estava presente ali da data do anúncio do Aliança pelo Brasil, o que foi lido realmente se aproxima muito de todos os partidos existentes hoje, sabe? Que eu posso dizer que o Aliança pelo Brasil, ele mais se aproxima da doutrina social do que todos os demais. Por quê? Porque respeita não só a propriedade privada, mas assim, o direito natural como um todo. Trata-se ali, inclusive, foi lido, né? Sobre a defesa da vida desde a concepção, o combate à ideologia de gênero, só que aquilo, né? Infelizmente, ainda se tem essa tônica de, a despeito disso, que são coisas boas que a gente falou, da própria questão do direito natural, a defesa do direito natural, o que se tem de ruim, que aí que se distancia um pouco da doutrina social, é o liberalismo.
né? Então, é difícil. A perfeição, ela acho que só aconteceria se nós tivéssemos um partido eminentemente católico, né? Aí, Isso se é você me difícil, né? permite, Claro, vontade. o Papa vai dizer: esse problema vai ser curado com a emenda dos costumes, que é o último capítulo da encíclica, que ele vai falar. É Perfeito. preciso Estamos que os entendendo. católicos comecem a se infiltrar, no melhor sentido da palavra, nas várias esferas da sociedade para evangelizar. Porque na medida que as pessoas começarem a viver as verdades evangélicas, que começarão a surgir, por exemplo, partidos que estejam 100% fundamentados na doutrina social da igreja. Ao mesmo tempo que você terá operários assim, empresários assim e professores assim, e aí a coisa espontaneamente vai como que criando uma disposição material favorável para que você tenha uma sociedade minimamente organizada, o mais espontânea possível, porque seguindo a lei natural. Então, isso exige menos presença opressiva do Estado, menor número de leis e as coisas ficam realmente tendem para o melhor, né? Exatamente. E também fazendo um apontamento aqui, um acréscimo que Dom Rifan apresentou na sua aula, né, na sua exposição, perguntaram, salvo engano, sobre a questão do livre mercado, e ele falou: não, o mercado em si não é uma coisa ruim. O que torna ruim é ele ser considerado um deus. O mercado, muitas vezes, ser idolatrado como se fosse um deus. Né? Aí o mal, sim, do que nós chamamos de liberalismo econômico. Então, assim, em suma, o Aliança pelo Brasil, sem dúvida, seria o melhor partido possível que nós temos nessa conjuntura. Né? Mas eu diria que o próximo à perfeição, ou o partido mais ideal para nós católicos, seria um partido católico que ainda não existe, né? Sim, Enfim. sim. Bem, eu acredito que... Deixa eu ver aqui... Se tem mais alguma pergunta. Ah, tá. Agora meu marido fez um pedido. Não é nem uma pergunta, ele fez um pedido. Eu pedi para que vocês. Uma coisa que eu cometi a gafe no início, né? Eu não te apresentei devidamente. Aí ele pediu para que você se apresentasse para os nobres amigos que estão nos assistindo. Por favor, Sérgio. Bem, eu sou professor de filosofia, sou formado em filosofia. Leciono no IFRJ, então sou servidor público aqui, leciono no ensino médio, eventualmente na graduação também. Sou professor do Instituto Cultural Santo Antônio, aqui de Volta Redonda, sou aqui do interior do Rio. Convido vocês a visitarem aí o perfil do Instituto Cultural Santo Antônio, o meu perfil pessoal também. E sou marido da Fernanda, pai do Antônio e da Ana, que vai chegar aí em breve. Eu acho que é isso, não tem muito o que dizer, não. E é um excelente professor, diga-se de passagem. Vídeo, Obrigado. aula, a exposição que foi feita hoje de forma magistral. Obrigado. Só que eu falo muito e me atrapalho. Nada, que isso, imagina. É Se bom, isso é bom, atrapalhar, imagina, né? é porque você me colocou numa situação difícil. O bom de fazer live com a Cris é quando você está dialogando com a Cris, porque aí quando você não tem mais para você deixa ela falando, que ela vai sozinha. Agora, quando é você sozinho, você fica. E ela deve sofrer também se segurando ali para não falar. Não, mas essas aulas de doutrina social da igreja, a minha meta, vamos dizer assim, é não interromper em hipótese alguma o palestrante. Tanto que, assim, a gente até coloca, tem que falar, né, no caso do WhatsApp, a gente bota ali um tempo para a gente não se perder de vista em razão do limitador do WhatsApp, ou, desculpe, do Instagram. Porém, eu faço questão de não interromper, porque a aula é sempre muito boa. Todas as aulas têm sido, assim, maravilhosas e muito esclarecedoras. Tenho certeza que todos estão gostando muito. Então, eu fico até assim, às vezes constrangida, porque eu vejo o tempo passando e fico, meu Deus, queria assistir mais. E a gente vê o tempo finalizando, às vezes a gente fica com sede, né, de querer mais. Mas isso é bom, viu? É verdade, assim. Maravilha. Mas, Sérgio, a gente não tem mais perguntas. Bom, deixa eu ver aqui. Não temos mais perguntas. Eu quero agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade. Agradeço também a sua esposa, a Fernanda, por mim, que está aí grávida, quase assim, no final do que eu, como a gente falou no início. Né? Então, eu quero assim, mandar um beijo enorme para a Fernanda, para seus filhinhos também. Que Deus. Ela falou que caso, já está na fase. Ela falou que já está na fase em que o corpo dela não pertence a ela mais. Ah, sei como é que é isso. Exatamente. Faz parte. Mas eu quero dar um beijo carinhosíssimo para ela, que Nossa Senhora do Bom Parto interceda por ela, para que também
conceda a ela uma boa hora. Né? E eu também peço Amém. muita intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira das grávidas e dos nascituros. Bom, Maravilha, professor eu que Sérgio, agradeço, Cris. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. imagina. Aí, a Fernanda apareceu aí, se manifestou. Cadê? Ah, Fernanda Rezende, minha filha. A gente fica se correspondendo pelo WhatsApp. Às vezes eu vou lá, Fernanda, tira dúvida, porque como é mãe há mais tempo, né? Você já tem um filho, estou no segundo, então eu tenho que perguntar algumas coisas, tirar umas dúvidas, né? Tá certo. Isso é muito bom, esse intercâmbio de grávidas. Mas, mais uma vez, Sérgio, Fernanda, família linda que vocês são, né? Muito obrigada. Né? Obrigada, Fernanda, por ter cedido aí o tempo do seu marido. Né? Enfim, muito obrigada pela excelente exposição, viu, Sérgio? Pode ter certeza que o nosso canal aqui, humilde, está sempre à disposição, querendo, enfim, também sugerir temas de live, etc. Toda vez que possível, pode contar com a gente, que estamos aí para isso. E o nosso objetivo também é a formação, né? A formação católica, como católicos que somos, por isso que estamos aqui concedendo, aliás, ministrando esse curso de Doutrina Social da Igreja. Tá bom? Muito obrigada, Sérgio. Obrigada a Eu que todos que estiveram agradeço. com a gente. Amém. Obrigada a Fique com todos que Deus, estiveram aqui tá? com a gente. Ah, vocês também. Fiquem com Deus. E beijo para vocês que estão aí nos assistindo, que estiveram conosco até agora, tá bom? Beijo para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, Sérgio. Nada.